Nós vamos ver sobre os planetas benéficos e maléficos, tá? Já vimos várias definições sobre signos, planetas, signos, casas e planetas, né? A definição de um planeta ser benéfico ou maléfico, ou de um signo ser maléfico ou benéfico, é muito importante da gente ter em mente, tá? Nós vamos ter que aprender a usar isso de uma forma adequada, tá? Não é só criar uma discriminação de que um planeta é benéfico e o outro maléfico, não. Discriminação, eu digo, porque todo planeta pode ser benéfico e todo planeta pode ser maléfico. Agora a gente define planetas que naturalmente, por sua natureza, são benéficos e outros, pela sua natureza, serem maléficos. Mas isso não quer dizer que estes planetas são sempre benéficos ou maléficos, tá? Veja bem, a gente diz que, por exemplo, Marte é um planeta maléfico, certo? Porque ele está associado à guerra, ele está associado ao conflito, ele está associado a situações na vida que geram dor, sofrimento. Mas a força de Marte é necessária na natureza, tá? Qual a sociedade que vai conseguir, nos tempos atuais e nos tempos passados, sobreviver sem policiamento, sem haver polícia, sem haver um exército para defender o país? O que vai acontecer? Os países vizinhos vão invadir, né? E vão dominar, né? Veja o exemplo do Tibete, que não tinha. Não, eles sempre foram um povo muito pacífico, né? Ser tão pacífico ao ponto de não ser capaz de defender suas fronteiras significa que os vizinhos que percebem essa fraqueza vão invadir, né? Da mesma forma, se você na sua casa não tiver fechadura, não tiver chave, né? A partir do momento em que pessoas mal intencionadas souberem que suas portas não são trancadas, quando vocês saírem de casa, essas pessoas mal intencionadas vão entrar, né? Da mesma forma que, por exemplo, pessoas muito frágeis, como idosos, mulheres, por exemplo, algumas são frágeis, né? Dependendo da situação, por estar sozinha e tudo mais, são alvos de pessoas mal intencionadas que roubam ou que invadem o livre-arbítrio da pessoa e roubam ou fazem qualquer outra coisa, né? Às vezes agridem e tudo mais. Então veja que a ausência da natureza de Marte na pessoa, por exemplo, se ela não tem força muscular, se ela não anda armada, se ela não tem nada para se defender, se não existe policiamento na cidade, então dá margem ao quê? A, a natureza marciana de outras pessoas agredirem e prejudicarem aquela outra que não tem assim, a energia marciana consigo, né? Então, vejam bem que Marte é considerado maléfico, mas é uma energia necessária na natureza e no homem, tá? No ser humano, tá? Então, maléficos e benéficos não quer dizer que os planetas maléficos só fazem mal, tá? Isso eu estou falando porque há várias pessoas que começam a estudar astrologia ou que
assistem uma aula, assim, começam a desenvolver o preconceito astrológico, o preconceito contra certos planetas, contra certos signos, né, contra Escorpião, muita gente tem esse preconceito, e contra Saturno e tudo mais. Tá? Esse preconceito é infundado, é baseado no pouco conhecimento que a pessoa tem de astrologia. Tá? Então, aproveitando, vamos continuar a falar sobre os benéficos e maléficos. Tá? Os benéficos são Júpiter, Vênus, Lua, Mercúrio. Tá? Nessa ordem. Júpiter é o mais benéfico, depois é Vênus, depois é Lua e depois Mercúrio. Tá? Só que Mercúrio, ele está tão fraquinho como benéfico que ele pode ser benéfico ou maléfico. Ele não é tão firme na posição dele, ele é instável. Né? Ou seja, se Mercúrio estiver próximo de planetas benéficos, ele assume a natureza benéfica. Se ele estiver próximo a planetas maléficos, se ele estiver no mesmo signo que houverem planetas maléficos, ele assume a natureza maléfica. Tá? Então veja que Mercúrio é instável, ele não é assim, uma força tão fixa na natureza dele. Tá? A Lua, ela também é um pouco instável, mas a estabilidade da Lua depende da distância que ela tem do Sol. Quanto mais perto a Lua estiver do Sol, ela vai se tornar mais fraca, tá? Em força. Quanto mais distante, afastada do Sol, mais próximo da Lua cheia, mais forte a Lua vai estar, né? A gente considera a Lua benéfica quando ela está bem próxima da Lua cheia, que é a maior distância da Lua e o Sol. E à medida que ela está mais próxima do Sol, essa força vai decrescendo. E existe uma maneira de pontuar, de medir essa força. Tá? A gente pega a distância e divide por um número e acha um número até 60, de 1 até 60. De 0, né, até 60. Tá? Mas a gente pode contar pelos signos. Né? Se a distância da Lua ao Sol for mais do que 3 signos, né, é uma distância boa. Né? Ela está bem forte. Se tiver 3 signos, está na metade ali. 2 signos, já está bem fraquinho. Né? Tá? Então, dessa forma, nós podemos deduzir se a Lua está benéfica ou maléfica. Tá? A outra coisa é que quando a Lua está decrescendo, ou seja, ela está se direcionando, se aproximando do Sol, ela tende a estar mais maléfica do que benéfica. Por exemplo, a Lua pode estar na mesma distância em signos do Sol, mas a Lua crescente, ou seja, ela passou do Sol em signos e está um pouquinho, 2 signos à frente, por exemplo. Ela já está pegando o rumo para ficar benéfica. Então a gente assume que ela está numa posição melhor do que se ela estivesse do outro lado, se direcionando ao Sol. Tá? Como a Lua é muito rápida, ela dá uma volta completa no zodíaco em 29 graus, 29 dias e meio, tá? Uma volta completa. Eu estou falando, depois que ela está em conjunção ao Sol, ela leva 29 dias e meio para chegar de novo em conjunção ao Sol. Né? Então ela leva 29 dias. Né? Enquanto o Sol, ele dá uma volta completa, né? Na verdade o Sol não anda em torno da Terra, mas aparentemente aqui parece que é o contrário.
Não é a Terra que está andando em volta do Sol. Parece que é o Sol que está andando em volta da Terra, né? Então a gente fala que o Sol está se movimentando, mas na verdade é o contrário, é a Terra, né? Então o Sol dá a volta em um ano, né? No zodíaco, tá? Olhando aqui da Terra, tá? Então isso aí é uma breve matemática que é importante cada um se familiarizar, né? Para outros cálculos que vão ser necessários mais à frente, tá? Então, nós podemos contar a Lua também como distância do Sol em relação a número de dias, né? Tá? Nós contamos 30 dias lunares, tá? Mas dias lunares seria distância de 12 graus exatos, quando ela se afasta 12 graus exatos do Sol. Mas isso é uma coisa que eu vou ensinar mais à frente. É uma coisa que a gente chama de Tithi, dia lunar. São 30 dias lunares. Dias lunares claros e dias lunares escuros. Tá? Então, depois vem os planetas maléficos. Saturno, Marte, Sol, Urano e Queto. Tá? Então veja que o Saturno é o mais maléfico de todos. Depois vem Marte, depois vem o Sol e depois vem Iraha e Queto. Na verdade, Iraha e Queto são muito mais maléficos do que o Sol. Só que o Sol tem uma diferença para Rahu e Queto. O Rahu e Queto não tem corpo, né? O Sol tem corpo, então o Sol é mais forte, com certeza, do que Rahu e Queto. Tá? E o Sol é maléfico, diferente da astrologia ocidental. O Sol é considerado maléfico na astrologia védica. Tá? Por quê? Porque o Sol, quando ele está próximo aos planetas, ele tem o efeito de queimar o outro planeta. Ele deixa o outro planeta num estado chamado combusto. Tá? E essa combustão prejudica muito a natureza do outro planeta. Tá? Então, nós vamos ver mais à frente o que é um planeta combusto, mas é bom já saber que quando um planeta está muito próximo ao Sol, não estou dizendo só estar no mesmo signo, não, mas está uma distância mais próxima, menor do que um signo, menor do que 2 decanatos de algum planeta, ele já está formando um efeito no outro planeta. Tá? Agora, Saturno com certeza é o mais maléfico de todos, né? Só que nós não podemos ter o preconceito com relação a Saturno. Por quê? Saturno rege a estrutura no nosso corpo. Né? Nós precisamos da estrutura, nossa estrutura de articulações para se movimentar, por exemplo. Então, sem essas articulações, como é que você vai se movimentar? Se você não tivesse joelhos, né? Se não tivesse a rótula do joelho, como você iria se movimentar? Então veja que Saturno é importante na natureza e é importante no corpo do homem. E é importante também na mente do homem. Né? Nós precisamos ter o senso de organização, metas, coisas responsáveis por Saturno. Tá? Então veja, todos os planetas são importantes de alguma forma no mapa. Tá? Não tem como uma pessoa não ter Saturno. Ela pode ter Saturno benéfico. Tá? Pode acontecer de um desses planetas que são maléficos estarem tão fortes de energia que eles são vistos como benéficos. Tá? Então, é muito importante a gente saber como medir a energia do planeta. Né? Porque um planeta benéfico, um planeta que é maléfico, como Saturno, quando ele se torna benéfico,
ele vai trazer muitos resultados importantes na vida de uma pessoa. Nós vamos ver isso no mapa do Bill Gates, por exemplo, né? Quando a gente pegar como exemplo os vários mapas, nós vamos poder ver esse exemplo de como um planeta maléfico se torna benéfico, tá? E aí nós vamos ver que é melhor, em vez de ter preconceito com relação a planetas, a gente entender que tudo na natureza tem sua função, tem um lugar, tá? Então vamos ficar por aqui.